muita gente diferente dentro do mesmo avião. Pode chegar alguém ferido na China, assim como pode chegar com um grande acordo político, não é, professor? Afinal de contas, tempo é o que não vai faltar para eles. É verdade, é uma longa viagem. Agora, tem efeito, como foi bem levantado, para a política interna brasileira. É o nível da política brasileira. Em outro momento, eu espero, daqui 2, 3 anos, numa viagem como essa, não seja necessário levar essa montanha de políticos que mal sabem onde fica a China, né? Com todo respeito, né? Data vênia, como diriam os advogados, né? Você pode levar eventualmente o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e se tanto, e só, né? Mas estão de outros numa espécie de voo da alegria. Tudo bem, vou lá à China, vou comprar presentes, etc. A gente sabe que eles vão fazer o quê lá? Vão entrar em contato com o parlamento chinês, etc. Você tem alguma programação para essas pessoas que vão com o presidente? Eu estou falando no campo político. Parece não. Então é para a parte interna mesmo, para ganhar apoio ali no Congresso. E o primeiro teste mesmo vai ser a discussão do arcabouço fiscal, o primeiro teste efetivo. Agora, segundo, a questão dos empresários. Isso é importantíssimo, né? Nosso maior parceiro comercial há mais de uma década é a China e será para todo sempre, né? Ou seja, nunca mais voltaremos àquela situação que os Estados Unidos davam as cartas na ordem mundial, inclusive na América Latina. Isso acabou, isso passou. Hoje a área dinâmica do capitalismo não é mais o Oceano Atlântico, mas a região Ásia-Pacífica. E qual é a disputa ali? É China e Estados Unidos. E qual é aí vem a volta à história da armadilha de Tucídides, que eu já citei aqui umas 30 vezes, da história da Guerra do Peloponeso. Você tem uma potência dominante e uma potência ascendente. Vai ter guerra ou não vai ter guerra? Qual é a potência dominante? Atenas, agora Estados Unidos. Qual é a ascendente? Esparta, agora China. Segundo alguns indicadores econômicos, a China já passou, inclusive, depende da forma de cálculo, o próprio PIB dos Estados Unidos. E ela é a maior parceira comercial de mais de 130 países. 130 países. Então, a questão que está colocada do domínio chinês daqui 2, 3 anos, 4, por qualquer indicador, isso é inevitável. Lembrar que a China, no século XVIII, era a maior potência do mundo. A gente tem muito uma visão ocidental de achar, está começando a Revolução Industrial na Inglaterra, no último quartel do século XVIII. Tem a Revolução Francesa, também no final do século XVIII, 1789. É verdade, tem tudo isso. Mas a maior potência do mundo em extensão territorial, população e economia, no século XVIII, nessa extensão mais ou menos territorial atual, era a China. Aí, uma série de acontecimentos do século XIX, não vem o caso relembrar aqui que a história acho que mais longa que nós temos de continuidade de presença de Estado é justamente da China, né? Então a China ela está voltando a ser o que era. Nós temos de nos acostumar com isso, não é ter uma rejeição, né? Temos de nos acostumar, essa é a realidade concreta. E o presidente da República, corretamente, tem de estabelecer bons laços, e voltar a ter bons laços econômicos, mesmo de médio e longo prazo com a China, sermos bons parceiros. E aí tem a questão da Ucrânia também. Não se esqueça da questão da guerra da Ucrânia. Provavelmente, no comunicado final da visita, haja alguma menção à questão da guerra da Ucrânia. E é fundamental que Brasil e China, que são membros, inclusive dos BRICS, né, possam mediar o final desse conflito, que é ruim para o mundo inteiro, mais ainda para a Ucrânia, também não é muito bom para a Rússia, para a Europa. A Europa está passando uma situação difícil correlacionada com esse fato e cria uma situação de tensão no mundo inteiro. Então, a visita ela é muito importante, ela tem de ser séria. O presidente Xi Jinping alterou a Constituição, né? Teve um novo mandato, havia um limite de 2, agora ficou sem limite, ele vai para o seu 3º mandato. E é necessário que aqui no Brasil nós possamos ter o Instituto Confúcio, que é o instituto chinês que ensina não só a língua, mas rudimentos da história chinesa. Eu até recomendo, por fim, sem ser chato e professoral, leia o grande livro que saiu alguns meses atrás, do Mike Wood, sobre a China. É o melhor livro que eu li nos últimos anos sobre a China. De alguém que domina historicamente a China, conhece a história mundial, não tem panfleto, tem um domínio da história chinesa, da história política, intelectual, cultural, que raramente eu vi. Na verdade, e fez uma série brilhante para a BBC também. Então, é necessário conhecer a China, que ela não adianta mais. Aquele mundo, até recentemente, até a crise de 2008, era um mundo que os Estados Unidos andavam as cartas. Esse mundo mudou. Olha, e essa crise financeira que temos, por fim, ela, 15 anos depois, né, essa de 2008, agora, se vai ter menos efeito mundial, sabe por quê? Por causa da predominância hoje da China e dessa tríade, China, Índia
e Rússia, né? Que está criando inclusive um mercado que pode ser que construa uma moeda que prescinde inclusive do dólar. Ou seja, o mundo mudou, né, radicalmente, não vai voltar a ser aquele mundo pós-Segunda Guerra Mundial, e nós, Brasil, temos de saber como nos posicionar. Esse é o grande desafio, que eu queria que a Câmara dos Deputados discutisse, ao invés de ir para peruquinha loira, ficar falando do complexo da maré, essas discussões que a gente sabe que não leva a nada, né, discutisse qual é a posição que a Câmara poderia ajudar o Brasil, né, não só o governo, a nos posicionar, e o Senado, idem, em relação a essa nova ordem mundial. Esse é o papel do Legislativo, debater, propor, fiscalizar o Executivo e não ficar fazendo palhaçada.